Oi pessoal, tudo bem? Eu já vou colocar na sala virtual a aula gravada sobre a correção dos estudos de caso e nós podemos então discutir a respeito, caso fique alguma dúvida das explicações que eu dei. Hoje nós vamos iniciar, eu encaminhei os slides na aula passada, o procedimento especial que trata de crimes contra a propriedade imaterial. Então, nosso objetivo de aula vai ser, primeiro, nós termos uma noção geral do que isso significa, os procedimentos, que é aquilo que realmente faz parte do nosso conteúdo, nos crimes de ação penal privada, e aí enquadra-se o exame pericial e a ação penal, os procedimentos nos crimes de ação penal pública e, por fim, as regras especiais na Lei de Propriedade Industrial. É interessante, obrigatório, necessário e importante que todos leiam a Lei de Propriedade Industrial, porque aqui é que nós vamos encontrar aquilo que nós estamos estudando, como que irá se dar o procedimento nesses processos, nesses crimes que envolvem propriedade imaterial ou propriedade intelectual. Bom, vocês estudaram certamente em Direito Penal 4, no semestre passado eu lecionei essa disciplina e passei aos meus alunos, nós estudamos essa parte da propriedade intelectual. Então, lembrem do crime de violação, por exemplo, de direito autoral, que está previsto lá no artigo 184 do Código Penal. Também ali nos parágrafos 1º a 3. Vejam que busquem o que significa a violação de direito autoral. É necessário que a gente lembre aquele capítulo do Código Penal que trata especificamente dessa matéria. Grosseiramente falando, a gente não vai aqui perder tempo com a leitura de artigo, mas grosseiramente falando, nós temos toda uma legislação que envolve essa questão do direito autoral, principalmente no que diz respeito à questão da propriedade, a questão dos teus direitos, daquilo que você produziu, do teu conhecimento, da tua produção intelectual. E esses direitos, para que outros não possam ou não venham a plagiar, sem que haja qualquer tipo de sanção ou mesmo indenização, eles estão então ali descritos, os crimes, né, que porventura venham a atingir a propriedade intelectual e as sanções aplicadas a cada um. Bem, a Lei de Propriedade Industrial, então no Código Penal, volta um pouquinho, no Código Penal nós vamos lembrar sempre do artigo 184. Né? Observem o artigo 184 e vamos assim tratar na sequência da matéria da Lei da Propriedade Industrial, que é a lei número 9.279 do ano de 95. Nessa lei nós temos crimes contra as patentes, que estão previstos nos artigos 183 a 186. Nós temos crimes contra os desenhos industriais, que estão previstos nos artigos 187 e 188. E temos também os crimes contra as marcas, que se encontram nos artigos 189 e 190. Temos também crimes cometidos por meio de marca, título de estabelecimento e sinal de propaganda, do artigo 191. Crimes contra indicações geográficas e demais indicações, dos artigos 192 a 194.
E, por fim, os crimes de concorrência desleal previstos lá no artigo 195. Então, nós temos dois instrumentos, nós temos o Código Penal, duas legislações específicas, em que devemos estar cientes quando formos aplicar regras de procedimento. Nós temos que buscar se o crime praticado se encontra definido no Código Penal ou se o crime praticado se encontra definido na Lei de Propriedade Industrial. Então, como primeiro conselho que eu posso dar a vocês, seria dissecarem, lerem a Lei de Propriedade Industrial. Normalmente isso não é muito visto na universidade, são leis extravagantes, normalmente não se consegue tempo suficiente durante o semestre para abordar essas leis e acaba-se só trabalhando com as leis, com os crimes, melhor dizendo, do Código Penal. E eu já falei para vocês, então, a respeito do direito autoral. Bem, então, sabedores disso e conhecedores da Lei de Propriedade Industrial, nós vamos nos deparar nessa matéria com dois tipos de procedimento. Nós temos crimes de ação penal privada, que estão previstos lá no artigo 524 a 530 do Código de Processo Penal, e nós temos crimes de ação penal pública, que estão nos artigos 531B, 531H e 531I. Lembrem, aqui eu vou fazer um parênteses, mais uma vez, para que a gente não tenha dúvida, a ação penal privada é aquela que depende exclusivamente da vítima. É aquela em que a vítima vai propor a ação penal através de uma queixa-crime, enquanto que a ação penal pública incondicionada é aquela em que o Ministério Público é o titular da ação penal. Então vejam, há diferenciações em razão da disponibilidade da ação. Em alguns crimes, a vítima pode não propor a queixa-crime e, se entender por bem, não punir o agressor ou não buscar a sanção pelo crime praticado. Já na ação penal pública, ela é indisponível e nós precisamos, então, que o Ministério Público atue como titular da ação, oferecendo a denúncia para que se dê início ao procedimento e se apure a responsabilidade. Nós temos aqui, falando em ação penal privada, o exemplo do artigo 184 do Código Penal, que fala sobre o crime de violação de direitos autorais. Aqui, ele é pouco aplicável, isso na jurisprudência e na doutrina, porque a infração, ou a pena abstrata prevista para esse artigo, ela se enquadra numa infração de menor potencial ofensivo. E sendo assim, nós temos então que seguir o procedimento sumaríssimo, inclusive com aquelas situações em que há anteriores à formulação da denúncia. Então, tudo aquilo que está no Juizado Especial Criminal, que nós já estudamos e que se aplicará nessas condições. Já a Lei 10.695 de 2003 criou um novo procedimento desespecializando o antigo procedimento especial. A gente sabe que as regras do Código Penal são regras de direito, são gerais, enquanto que nós temos leis especiais e na hierarquia das leis prevalecem as especiais em detrimento da regra geral. Então, observe e leiam a Lei 10.695 de 2003. Essa especialidade,
ela se encontra na etapa prévia, ou seja, nas medidas preliminares. Porque depois de recebida a queixa, segue-se o procedimento ordinário ou procedimento comum, que nós já estamos estudando, já estudamos no início do semestre. Bom, o procedimento nos crimes de ação penal privada, ele permite várias diligências que estão ali explicitadas. Primeiro, requerimento de busca e apreensão. Como nós estamos tratando de propriedade imaterial e intelectual, é necessário que se busque a materialidade por qualquer meio possível. Então, o pedido de requerimento de busca e apreensão para comprovar se efetivamente o crime está acontecendo, a materialidade do crime, ou seja, se existe realmente uma violação, por exemplo, do direito autoral. Se aquela obra é minha, ou aquela marca, e alguém está copiando, ou alguém está fazendo, está utilizando sem fazer referência a pessoa que idealizou a obra. Ou seja, quanto se fala, quanto se diz quando vai se elaborar o trabalho de conclusão, para que se tenha muito cuidado em não copiar ipsis literis obras, em razão de você poder violar o artigo 184 do Código Penal. Por quê? E existem hoje até programas de computador que permitem que você coloque uma frase e ali ele já indique de onde aquela frase foi retirada. Ou seja, se verifica facilmente hoje quando há uma cópia de uma produção ou de uma produção científica e que não está autorizada, e muitas vezes a pessoa atribui a si próprio esse conteúdo, melhor dizendo. Então, é importante registrar que na ação penal privada que se enquadra e que se aplica no artigo 184, nós podemos ter como fase preliminar, antes de recebimento da denúncia, o requerimento de busca e apreensão, como já dito, com o objetivo de se apurar a materialidade. Feito esse requerimento, nós precisamos do deferimento judicial da busca e apreensão. Precisamos da realização da busca e apreensão por 2 peritos. Precisamos da elaboração do laudo também por 2 peritos. E, por fim, a homologação do laudo pelo juiz competente. Feito todo esse procedimento, que se caracteriza a parte preliminar e que vai indicar indícios de materialidade e indícios em tese de autoria, é oferecida então a queixa-crime. Lembrando que a disponibilidade da ação penal, porque depende da vontade da vítima, e é necessário, isso é uma situação que muitas vezes passa batido, é necessário que o procurador da vítima, do querelante, ele tenha poderes específicos na sua procuração para intentar aquela ação penal. Então não é, basicamente, isso tem levado a inúmeras nulidades de procedimento. Não basta simplesmente anexar uma procuração com poderes gerais. Quando se tratar de queixa-crime, nós temos que fazer uma procuração com poderes especiais, especificando o que é que se pretende fazer, quais os poderes que estão sendo outorgados. Então, por exemplo, o fulano de tal está me outorgando poderes para ingressar com a queixa-crime contra o Beltrano de tal, em razão
de tal fato ocorrido em tal data e que, em tese, caracteriza uma infração penal. Então, nós temos até que descrever o fato para que essa procuração tenha validade e que seja possível dar andamento à queixa-crime. Oferecida a queixa-crime, o juiz, então, poderá receber ou rejeitar liminarmente a peça. Se ele receber, e ele pode rejeitar, se o instrumento procuratório não estiver condizente com o que o Código de Processo Penal determina. Recebida a queixa-crime, ele vai mandar citar o querelado, e aqui mudamos então de réu e vítima, usamos as expressões corretas, não é? Querelante e querelado, que vai ser citado para triangular, para se criar a relação processual, e ali ele vai oferecer então a sua resposta escrita. Nós vimos também já em outros procedimentos que depois de recebida a resposta escrita, o juiz poderá então absolver sumariamente, se entender caracterizado aqueles requisitos da absolvição sumária, ou, se não for o caso de absolvição sumária, designar a audiência de instrução e julgamento. Então não muda assim em grande escala aquilo que a gente estudou no procedimento ordinário. Ele, como eu venho dizendo, o procedimento ordinário é o procedimento maior, mais elástico, que permite maior segurança e maior liberdade de defesa para o acusado. E aqui nós temos que observar então somente a mudança em relação à produção da materialidade e da autoria para que seja possível se ofertar a queixa-crime. Nós precisamos então ter esses elementos caracterizados, e aí tem essa fase preliminar que eu acabei de explicar, para que isso acompanhe a queixa-crime com os instrumentos procuratórios pertinentes e especiais, a fim de que o juiz analise a queixa-crime e verifique se trata de recebimento, se existe realmente a descrição de um fato típico antijurídico e culpável, ou se a rejeita liminarmente. Então, aqui, concluindo, vamos nos apegar à fase preliminar antes do recebimento da queixa-crime. Eu falei para vocês a respeito do exame pericial. Lembre-se, nós estamos falando de propriedade industrial, nós estamos falando de propriedade material, nós estamos falando de direito autoral, nós estamos falando de marcas e patentes, que são coisas que precisam realmente ficar demonstrada nos autos a violação dessa condição de proprietário. O artigo 525, ele diz o seguinte: no caso de haver o crime deixado vestígio, a queixa ou a denúncia não será recebida se não for instruída com o exame pericial dos objetos que constituam o corpo de delito. Óbvio que qualquer violação a um direito do autor, a uma propriedade intelectual, ele vai deixar vestígios e vai ser necessário a realização do exame de corpo, o exame pericial, ok? Então, é imprescindível a realização do exame, e ele tem que ser feito da forma correta, como eu expliquei anteriormente, por 2 peritos, tem que ser homologado pelo juiz, para que se possa dar seguimento à ação penal privada. Neste caso, não se aplica as exceções do artigo 158 do Código de Processo Penal. Nós não podemos substituir, por exemplo, essa materialidade do delito por prova testemunhal. Nós precisamos demonstrar que há uma violação do direito do proprietário. Bom, voltando. Deferido o exame
pelo juiz, a perícia será realizada, como já dito, por 2 peritos que verificarão a existência para o fundamento da apreensão. Isso está previsto lá no artigo 527. Aqui nós já tivemos, é bem comum, não só aqui, mas em vários lugares, roupas falsificadas de marcas famosas. Isso é uma violação. Você está falsificando uma marca. Há quantas pessoas eu vejo, e todos nós acho que conhecemos e temos experiência nessa questão, de alguém ter ido no camelódromo em Balneário Camboriú, ou no Paraguai, ou em qualquer outro lugar que tenha esse tipo de produto, e comprar camisas dizendo que é de uma determinada marca, quando se sabe que aquela camisa valeria um valor exorbitante, e você compra por R$30. A mesma coisa serve para tênis, a mesma coisa serve para bolsa, a mesma coisa serve para perfume, enfim. É uma variedade de projetos falsificados, de produtos falsificados. E a gente também não pode ser hipócrita dizer que isso nunca acontece, que nunca ninguém teve, que nunca ninguém comprou, que nunca ninguém fez uso, até porque o preço é muito atrativo. E tem muitas pessoas que acham que é importante usar roupas, ou bolsas, ou sapatos, enfim, ou tênis com marca, mesmo falsificadas, porque elevam o status. Então isso é uma coisa que é uma criação subjetiva de cada um, não estamos aqui para julgar, mas estamos dizendo que quem está revendendo está violando o direito daquela marca, porque ela é registrada e ela tem que ser respeitada. E o produto não pode ser falsificado. Eu mesmo já ganhei muito produto falsificado. E tu percebe, principalmente o perfume. A pessoa quer te agradar, te dá um perfume, e você veja pela aparência que o produto não é o verdadeiro. E quando você aplica o perfume, você vê que ele não dura nem 15 minutos. Enquanto que um perfume original, ele passa o dia inteiro, tu passa o dia inteiro, ele acaba impregnando a tua roupa. E aí entra mais o custo-benefício, às vezes compensa, às vezes vale a pena. Então, deferido o exame pelo juiz, a perícia se realizará por 2 peritos, né, e eles dirão no laudo, há uma ocorrência desse tipo ou não há. Existem falsificações ou não existem falsificações? Existem violações de direito de propriedade ou não? Bem, se eles verificarem que existe, e como já aconteceu, por exemplo, lotes de calças jeans de uma marca conhecida, por exemplo, Calvin Klein, ou mesmo a Dudalina, já foram apreendidas assim em lojinhas menores, onde se verificava a olho nu que se tratava de uma falsificação grosseira. E o valor também pedido era bem inferior àquele que seria praticado se o produto fosse verdadeiro. Então, se verificada a existência do delito pelos peritos, eles vão apreender a mercadoria, aquilo que for suficiente para a realização da perícia e a comprovação do corpo de delito. Normalmente eles já apreendem todo o material, os peritos não, mas a polícia que acompanha, porque é proibido, não é permitido, é crime se vender produto falsificado. Bem, se o perito for até o local onde foi pedido a busca e apreensão e verificar que não há nenhum indício de materialidade ou autoria, não há a apreensão. O laudo será negativo e ele vai justificar o laudo
dizendo que esteve no local e não constatou nada que pudesse levar a se imaginar da existência de uma violação ao direito de propriedade. Ele faz um laudo negativo, intima-se o requerente, a pessoa que pediu a medida, para eventual impugnação, ou seja, para que ele fale, não está naquele local, ou está em outro, ou a pessoa retirou, ou existe sim, está em um local que vocês não procuraram, e o juiz decide, podendo determinar, então, uma nova apreensão da mercadoria. Isso está no artigo 527, parágrafo único. Apreendido, sendo positivo o laudo, apreendida a mercadoria, verificada a ocorrência do delito, o laudo será homologado pelo juiz e permanece em cartório para podendo instruir futuramente a queixa. É o que diz o artigo 528. E poderá, então, com esses elementos, ir até a delegacia de polícia e requerer, fazer um boletim de ocorrência e requerer a instauração de um inquérito policial. Mas vejam a importância dessas preliminares, a importância de se ter essa prova pré-constituída para o oferecimento da queixa-crime, senão ela não será recebida. Percebam que esse laudo homologado pelo juiz não é só o laudo do perito, ele tem que estar homologado. É uma condição especial de procedibilidade que comprova a justa causa para a ação penal. Não temos como fazer outras diligências de outra forma para poder imputar a alguém um fato delituoso se não houver a homologação deste laudo. O artigo 526, ele fala sobre a prova do direito de ação. E a posição prevalente é a prova da legitimidade das partes. A análise preliminar da titularidade do direito autoral ou da propriedade imaterial invocada. Então, para que eu faça um requerimento dessa natureza, é necessário que eu mostre que eu sou legítimo proprietário da marca. E por isso eu tenho condições de exigir que essa marca não seja copiada, ou a minha produção intelectual não seja copiada sem a minha permissão. O prazo para a propositura da queixa, nós estamos falando ainda de ação penal privada, é aquele nós teríamos o artigo 38 caput versus o artigo 529 caput do CPP. O 529 diz o seguinte: nos crimes de ação privada do ofendido, não será admitida a queixa com fundamento em apreensão ou perícia, se decorrido prazo de 30 dias após a homologação do laudo. Então vejam que o 529, ele traz um prazo decadencial de 30 dias após a homologação do laudo. Já o artigo 38, ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, no dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Como vamos agora equacionar esse problema? Se o artigo 529 fala que o prazo decadencial é 30 dias decorrentes da homologação do laudo, e o artigo 38 fala de 6 meses. Ora, como nós estamos tratando de um procedimento especial, nós temos que lembrar que o especial, volto a repetir,
está acima do procedimento geral. Então, a jurisprudência tem entendido que vigora o prazo decadencial de 30 dias da homologação do laudo, uma vez que o artigo 529 é norma especial em relação ao artigo 38. A doutrina também disciplina que o artigo 529 traz o prazo da eficácia probatória do laudo. Então, o laudo teria essa eficácia de 30 dias. Portanto, nós não poderíamos imaginar ingressar com a ação dali a 6 meses, que seria o prazo do artigo 38, porque nós já teríamos perdido a validade daquele laudo feito e, quem sabe, a situação já seria outra, que não estaria já estampada, não seria mais uma violação. Então, entre um e outro, a existência do crime, saber da existência do crime e a homologação do laudo, é necessário, então, se observar a prova da eficácia do laudo como prova da materialidade e não tem influência, então, nessa decadência dos 6 meses. Se for oferecida a queixa, será possível requerer talvez uma segunda homologação do laudo e oferecer a queixa se não tiver vencido o prazo decadencial. Isso é uma posição doutrinária, eu falei anterior que era uma posição jurisprudencial, prevalecendo a parte especial, mas a doutrina vocês vão encontrar que ela traz essa possibilidade caso o querelante não tenha cumprido o prazo nos 30 dias após a homologação do laudo. Ele, em tese, alguns autores dizem que ele poderia requerer uma segunda homologação, se ainda estiver dentro do prazo de 6 meses, o prazo decadencial do artigo 38, e a partir dali, então, propor a queixa-crime. Mas a posição jurisprudencial, ela entende que o prazo de 30 dias da homologação, aí inicia o prazo decadencial, que é 30 dias da homologação do laudo. Há também tribunais que entendem que pode ser requerida a homologação do laudo dentro do prazo prescricional, que seria aquele que, neste momento, se enquadraria na pena máxima abstrata ao delito. E não haveria aí uma decadência. É uma posição minoritária, há necessidade de se observar, sim, o prazo decadencial, mas é importante registrar que vão encontrar posicionamentos em sentido contrário. Então, até agora, falamos de queixa-crime, falamos de ação penal privada e aplicável ao artigo 184. A Lei 10.695, de 2003, e lá no Código de Processo Penal, os artigos 530B até o 530H, eles já tratam de crimes onde o procedimento é ação pública incondicionada. Qual a finalidade? Aqui, buscou o legislador afastar a necessidade de um ofendido requerer a busca e apreensão dos bens contrafeitos e de o juiz ter que homologar esse laudo. Então, não há necessidade daquele momento preliminar, daquela primeira parte, onde o ofendido vai ter que ir buscar a homologação, a elaboração do laudo para poder entrar com a queixa-crime, embora seja ainda obrigada a apresentação do laudo. E isso vocês vão encontrar no artigo 530-D, porque aqui nós já vamos tratar de um inquérito policial que vai se iniciar,
para se verificar da ocorrência desse delito, e ali ele vai, então a própria polícia vai providenciar a confecção do laudo, o exame de delito, que é lá na primeira parte do Código de Processo Penal. Vocês já viram que é uma determinação, uma obrigatoriedade por parte da Polícia Judiciária. Tá também a possibilidade mais ampla de que haja habilitação aqui do assistente da acusação, conforme o artigo 530-H. Supondo que haja contrafação, ou seja, equipamentos falsificados, suportes ou materiais, nós vamos aplicar o artigo 530-B, que diz que se esses equipamentos falsificados, eles estão sendo utilizados para a prática do delito, eles serão apreendidos justamente porque são objetos do delito, fazem parte do delito. E ali diz, então, que todos os bens serão apreendidos, o 530-B, e a perícia será feita sobre todos os bens apreendidos, o 530-D. Vejam que lá na ação penal privada, não era necessário se fazer sobre tudo, era necessário se fazer sobre uma parte daquilo em que houve a violação do direito. Há uma crítica da doutrina dizendo que é desnecessário processual, para a etapa processual penal, essa apreensão integral de todos os bens. Mas há quem defenda a necessidade para que se possibilite os efeitos civis da condenação penal. Ou seja, a gente sabe que hoje é permitido o juiz do crime fixar o valor a título de danos morais ou materiais na própria decisão criminal, desde que requerido pelo Ministério Público, sem que a parte tenha necessidade de ingressar no juízo cível para buscar essa reparação. O exame de corpo de delito é obrigatório, artigo 530-D, já li para vocês o porquê. E há necessidade, há um elemento dificultador aqui, porque há necessidade de se apreender tudo o que for encontrado de contrafação. Senão, não existirá ação penal. É ação penal pública, nós estamos falando. Diz o artigo 574. Para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiente a perícia realizada por amostragem do produto apreendido. Nos aspectos externos do material, e é desnecessária a identificação dos titulares dos direitos autorais violados ou daqueles que o representem. Já diferentemente do que nós estamos falando aqui nessa questão de contrafação, nessa questão de que não se trata de direito tão somente autoral. Por exemplo, feita a apreensão de todo o produto, e essa é feita de forma antecipada, como nós estamos vendo, quando foi feito o exame de corpo de delito, que era esse o objetivo da apreensão, e também retirado do mercado produtos falsificados. Não havendo impugnação, porque lembre que eu falei que é dado vista à parte contrária para que ela possa se manifestar a respeito, a ação penal só pode ser iniciada quando se tem conhecimento de quem seja o seu autor. Ou seja, aplica-se o que diz o artigo 530-F. Quando não houver impugnação, quanto à sua ilicitude ou quando a ação penal não puder ser iniciada por falta de determinação de quem seja o seu autor, esse material
ele será apreendido e ele será destruído. Há também aqui a importância do efeito civil da condenação, que é exatamente a destruição dos bens que foram ilicitamente produzidos ou reproduzidos, e também o perdimento dos equipamentos apreendidos, desde que principalmente destinados à produção e reprodução dos bens em favor da Fazenda Nacional. Isso está lá no artigo 530, letra G, certo? Então, poderá ser perdidos e eles poderão, então, perdidos em favor da Fazenda Nacional e normalmente eles são destruídos. A lei de propriedade industrial, essa que é necessário que vocês conheçam, ela não traz regras específicas sobre crime e procedimentos. Podem olhar lá do artigo 196 até o artigo 206 e não vão encontrar. Como é uma lei especial e quando não existe uma determinação específica na lei especial, nós aplicamos então subsidiariamente o Código de Processo Penal, conforme prevê o artigo 200. E também o artigo 199 da Lei da Propriedade Industrial. E aí nós vamos aplicar a ação penal privada conforme o artigo 524 a 530 do Código de Processo Penal. Teríamos apenas um crime, que é do artigo 191, que seria de ação penal pública, sujeito então ao procedimento do artigo 530B e a 530G. Volto a repetir que os crimes de ação penal privada são pouco aplicáveis, porque as penas são muito pequenas e todas se enquadram no juizado especial criminal. Portanto, o procedimento seria o procedimento sumaríssimo. Alguns detalhes da lei de propriedade industrial que interessam é que o interessado pode requerer a destruição da marca falsificada, está lá no artigo 202, o que normalmente já é feito, e também pode ser arguído como matéria de defesa a nulidade da patente, que está previsto lá no artigo 205. A gente sabe que vocês devem estudar em direito civil ou direito comercial como é que se produz e como é que se faz marcas e patentes. Existe um Instituto de Propriedade Industrial, o INPI, onde são registradas as marcas e patentes. E, porventura, se alguém disser que eu estou plagiando, que eu estou copiando uma marca ou uma patente, eu posso comprovar na minha defesa de que isso não está registrado, que isso não tem dono, ou que aquela pessoa que está provocando a ação penal, ela não seria a pessoa certa para intentar qualquer tipo de ação. Observem, então, que é necessário, para que ocorra o crime, que esse produto esteja devidamente registrado no INPI. Por quê? A partir do momento que você cria uma marca e você não registra, você não tem direito depois de querer impedir que outra pessoa use essa marca. Isso, então, nem era tão difundido, mas começou a se criar muitos problemas envolvendo marcas famosas. E se tornou um nicho na advocacia o trabalho com marcas e patentes. Tem escritórios que só fazem isso. Seja para uma marca de restaurante, um nome, uma sociedade, seja a marca de um produto, seja, enfim, a patente de um produto, como é que ele é produzido. E para evitar justamente que isso seja copiado e no direito autoral que seja plagiado. Então, fica a dica que o plágio é crime, não se pode
associar, não posso dizer que é meu, algo que não foi a minha produção intelectual, e a gente tem, então, mecanismos e procedimentos específicos para combater esse delito. Gente, aqui essa parte é bem tranquila, é bem fácil, tudo se encontra nos dispositivos e na lei que eu já apontei, os slides já estão na sala virtual e essa parte não vai cair na nossa prova. A princípio, vamos fazer até o procedimento do tribunal do júri. Ok? Semana que vem, voltamos com mais procedimentos de leis extravagantes. Vou verificar quais aquelas mais importantes que fujam um pouco do ordinário, do procedimento ordinário, para que a gente tenha um conhecimento mais abrangente desses procedimentos. Mas nunca esquecendo, os procedimentos são ordinário, sumário e sumaríssimo. A gente não inventa procedimento. O que pode ter é algumas características específicas em decorrência de determinado violação ou de determinado delito. É isso aí, boa sorte, boa prova de prática forense, bom final de semana e vejam os vídeos das respostas dos estudos de caso para que a gente possa tirar as dúvidas. E se ficarem dúvidas, então me contatem via WhatsApp, que é mais rápido que e-mail, para que a gente possa, então, se necessário, fazer um esclarecimento maior. Beijo para todo mundo.